Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, nós vamos fazer então a correção das atividades da apostila, né? Eu só quero pedir para vocês, por gentileza, assistam aos vídeos. O vídeo que eu gravei antes de vocês fazerem a atividade, quem assistiu viu que tá tudo explicadinho lá. E muitos alunos fizeram perguntas de coisas que tá no vídeo. Então, assim, se vocês não assistirem aos vídeos, vocês não estão assistindo aula, né? Então, eu gravo para facilitar, para ficar melhor para vocês. Aliás, foi um dos pedidos naquela pesquisa, né? Que tivessem mais vídeos. Por isso que hoje a correção vai ser por meio de vídeo. Tenho todo o gosto de fazer e eu acho que isso nos aproxima, mas vocês têm que assistir, tá legal? Bom, o áudio, quem não conseguiu abrir não tem problema, era minha leitura sobre esse texto, eu não vou ler de novo, para não ficar tão extenso, tá certo? Mas nós vamos fazer aqui então a correção das atividades uma por uma, e se ainda tiver dúvida, vocês vão me perguntar. Então, pode ser que eu tenha que dividir esse vídeo em dois, tá? Se isso acontecer, é só assistir o outro também. Então, vamos lá. O texto Conto ou Não Conto, de Abel Sidney, inicia-se com um diálogo entre duas personagens. A. Quem são e em que parágrafo elas se apresentam? Destaque no texto. Quem são as personagens? As duas primas, né? É a narradora que está contando e a prima dela, ou as duas primas. Qual é o parágrafo? É o 7º parágrafo. E como está pedindo para destacar no texto, vocês podem passar marca-texto no 7º parágrafo, tá bom? Ah, lembrando, lá quando tem no começo, aqui, ó, conto, eu nem te conto, conta, vai, está bem. Isso aqui você conta como parágrafo, cada travessão desse. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, começa aqui, ó, depois de muitos anos. Então, esse parágrafo vocês podem destacar, tá? Que tem a apresentação das personagens. Logo no início do texto, para resgatar a lembrança, o narrador se manifesta em primeira ou terceira pessoa. Transcreva um trecho. Então, ele se manifesta em primeiro, ó. Eu nem te conto. Conta, vai? Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Então, eu juro. Não aparece o pronome eu aí, mas ele tá na desinência verbal. Juro, né? Se a gente fosse conjugar, eu juro, tu juras, ele jura. Então, tem o aí que indica, a desinência verbal, indica que se refere à primeira pessoa. Então, a resposta aqui ficaria primeira pessoa e vocês poderiam transcrever esse trecho. Juro que não conto, tá certo? 2. Releia a seguir e identifique a fala da personagem utilizando a legenda. Personagem 1, personagem 2. Então, personagem 1, a gente vai considerar como a prima que conta e a personagem 2, a narradora. Então, eu nem te conto. 1. Conta, vai. 2. Está bem, mas você promete não contar para ninguém? 1. Prometo, juro que não conto. 2. Não precisa exagerar. 1. Está bem. 2. Ou seja, a prima que começa falando, eu nem te conto. Aí a narradora, conta, vai, conta. E aí é esse ping-pong de diálogo, né? Que recursos expressivos do texto, pontuação e outros, possibilitam a identificação de cada personagem? Então, há reticências, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, certo? São esses recursos que indicam. B. Observe as características da fala das personagens. No diálogo predomina a linguagem formal ou a informal? Justifique sua resposta. Então, é informal, porque é a conversa ali do dia a dia de duas primas. Quando ela fala, eu nem te conto, já é característico da linguagem do dia a dia, da linguagem informal. Então, para ilustrar, vocês poderiam começar com a primeira frase, eu nem te conto. C. A partir do que você observou nas questões A e B, no trecho reproduzido acima, ocorre o discurso direto ou indireto? Justifique. Ora, que é o discurso direto. Por quê? Porque é a presença de travessões, né? Então, e é um diálogo direto entre as personagens. Não tem a voz do narrador. É só as personagens se comunicando. Portanto,
o discurso direto. D. Observe a expressão morrer sequinha. Que sentidos de expressão pode ter no conto lido? Morrer sequinha aí quer dizer que ela não vai contar sob nenhuma circunstância. Então, ela não vai contar o segredo de jeito algum. 3. Releia o excerto a seguir. Eu não vou reler para a gente não ficar com o vídeo tão extenso. A. No trecho, predomina o foco narrativo em primeira ou em terceira pessoa? Primeira, gente, já começa, ó, eu preciso, minha avó. Então, o eu, o possessivo minha, são indicativos de primeira pessoa. Então, destaque com cores diferentes as marcas linguísticas que indiquem o foco narrativo. Então, você pode pôr, pintar o eu, o minha, me de novo, lembrei-me de novo, nós, que aí é a primeira pessoa do plural, mas é primeira pessoa, tá bom? Então, é só ir destacando no texto. No trecho a quem se refere os pronomes dela e ela? Então, tá aqui, ó. Fala que tá em destaque, mas não tá aqui, ó. Lembrei-me dela, ela me dizia. Quem que é? É a avó, tá? Se refere à avó. Então, ela fala assim, minha avó, quando eu era pequena, lembrei-me dela. Ela me dizia. E para que servem esses dois pronomes? Para não haver repetições. Então, eles estão substituindo o pronome, ou desculpa, eles estão substituindo o substantivo avó e servem como elemento coesivo. O que é isso? Evita repetições, tá certo? Mas aqui basta colocar referem-se à avó. Qual é a função no texto? Evitar repetição do substantivo. O próximo quadro fala dos marcadores temporais e espaciais. Eu vou falar os que eu coloquei, de repente vocês podem ter colocado outros, mas marcadores temporais são aqueles que indicam o tempo da narração, né? Quando acontecem esses fatos, e os espaciais é onde acontecem. Então, eu marquei depois de muitos anos como temporais, tá? Naquela tarde e no dia seguinte. Como marcadores espaciais, eu coloquei em sua casa, aqui e lá. Pode ser que vocês tenham achado outro. Desde que indique tempo e lugar, vai estar correto, tá certo? 5. Durante o desenvolvimento da história, ocorrem várias ações das personagens. Ao narrar essas ações, o enunciador as situa predominantemente no pretérito, porque ela está contando algo que já aconteceu. Exemplifique com passagem do texto. Eu coloquei aqui, peraí, só um minutinho. Minha mãe saiu, tá? Quando ela fala minha mãe saiu. Conta dessa forma, o saiu tá no passado. 6. Reflita e comente. Por que o conto, na fábula, em alguns tipos de crônica, predomina os tempos verbais do pretérito? Ora, porque se referem a fatos já passados. É alguém contando algo que ficou lá no passado. Essa atividade 3, gente, era para vocês simplesmente pegarem as falas do texto e colocar nos balões sem travessão. Então, aqui as duas primas, ó, poderia ser, eu nem te conto, conta, vai. Aqui nesse segundo, é a narradora já falando para tia, ó, a minha língua coça, um segredo desse não pode ficar. Então, tia, eu tenho algo para te contar. E aqui a fala da tia. Aqui as três quando estão conversando depois que fizeram a fofoca. E aqui o diálogo final das duas primas, né? Que ela vai falar que ela tem outro segredo também que ela fica lá. Esse quadro que tá aqui mais no canto é uma legenda que vocês podem colocar a fala do narrador, da mesma forma que tá aqui, né? Em quadrinhos a gente já viu que a fala do narrador vem na legenda e não dentro do balão. Bom, depois da produção, converse com seus colegas sobre os resultados. Considerem que as histórias sequenciadas em quadrinhos apresentam também características narrativas, porém organizam-se com outros recursos verbais e não verbais. Eu prefiro visuais, né? A gente já falou sobre isso.
A. Quais são as principais diferenças entre a linguagem de um conto e a linguagem de uma HQ? Então, no conto, a gente tem travessões para marcar as falas, na HQ nós temos os balões. No conto, predomina a linguagem verbal, né? As palavras, as frases, e na HQ nós temos a linguagem verbo-visual, ou seja, nós temos a escrita, né? E nós temos os desenhos, tá certo? Essas são as principais. B. Na HQ que você produziu, é possível identificar a presença de um narrador? Sim. Ele se manifesta da mesma forma como num conto? Não, né? A voz do narrador na HQ, ela é mais curta e ela aparece nas legendas, que são esses quadros. Na Turma da Mônica, geralmente vem no superior do quadrinho, né? Um retângulo, chama-se legenda e vem a voz do narrador lá. C. Que tempo verbal predomina na HQ e por quê? Presente, né, gente? Porque tem ali as personagens, elas já estão situadas no texto. Então, geralmente, a HQ a conversa ali como se fosse uma conversa simultânea. Então, é no presente. D. Na HQ, há relações entre os recursos expressivos verbais e não verbais? Sim. Essas relações são importantes para a construção do sentido do texto? Sim. Comente. Ora, tanto as palavras, que é a linguagem verbal, quanto visual, o tipo de balão, a expressão facial vai produzir um sentido no texto, né? Então, por exemplo, se eu tenho o balãozinho em forma de nuvem, eu sei que a personagem está pensando. Isso nem precisa estar escrito. Nós já sabemos disso, né? Então, é mais ou menos esse tipo de comentário. Depois vem a fábula, né, do vento e do sol, também para não ficar mais extenso eu não vou ler, vou direto para as questões. Depois de ler o texto, responda. 1. Tanto no título da fábula como no corpo do texto, as palavras vento e sol estão escritas com letra maiúscula por quê? Porque são personagens da fábula, letra C. Não é erro, não é nada disso, tá? 2. Observe a seguinte passagem da fábula. As informações sobre o vento e sol revelam que as personagens, letra D, são seres inumanos, ou seja, não são seres humanos, que na fábula têm comportamentos humanos. Essa é a característica, aliás, da fábula. Aí aqui um pouquinho tem sobre figura de linguagem, matéria que vocês vão aprender nos outros anos, mas aparece um pouquinho aqui. Então, com base nas questões anteriores, conclui. Em relação aos personagens, a figura de linguagem da fábula é personificação, ou seja, seres inanimados, objetos ou animais, possuem na fábula características humanas. Isso é uma personificação. 4. A moral da fábula, o sol e o vento, é bondade e amabilidade são sempre mais fortes que fúria e violência. Então, os pares de palavras bondade, amabilidade, fúria e violência produzem no enunciado efeitos de antítese. O que é antítese? É a oposição das palavras, tá? Então, se eu tenho bonito, feio, como se fosse o antônimo que vocês já aprenderam. Só que é uma figura de linguagem que produz um efeito no texto, tá? Então, é a antítese, é a oposição dessas palavras. 5. Como conclusão dessa atividade, propõe outra moral para a fábula. E aí, é livre, né? Cada um cria a sua. A atividade 5 eu só vou comentar para que não haja nenhuma dúvida. No vídeo eu expliquei e muitos alunos ainda tiveram dúvida. Ó, volte ao texto lido na atividade 1, que é o conto no conto, e propõe um final diferente para ele. Continue a história a partir do segundo ponto. E fez-se suspense, disse repetidamente, que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Então, a partir daqui, a prima vai contar que estava escondida e que no fim ouviu, né? E depois elas se entendem. Vocês devem, para quem não fez, criar um final diferente para essa história, para esse conto,
tá? E aí vai da criação de cada um. Então, quem ainda não tinha entendido, no formulário pode preencher dessa forma. Então, percebam que essa correção também serve para as questões do formulário. Vocês não entenderam, professora, por que não tem todas as questões? Porque no formulário é complicado por todas essas questões, né? Enfim, e não era necessário. Então, eu escolhi as que eram realmente necessárias pro formulário, que aí eu vou lá depois ver individualmente o que cada um colocou, e aqui essa correção coletiva. Não é para preencher o formulário de novo, quem já fez, deixa lá. Essa correção é para vocês verem o que acertou, o que errou, tá? E se tiver ainda mais alguma dúvida, escrevam nos comentários, tá certo? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.